Você já imaginou um recheio que seja firme, cremoso e irresistível? Hoje eu vou te ensinar uma versão perfeita desse recheio, a Briganache de chocolate branco. Você pediu e é claro que eu trouxe. Essa delícia vai transformar seus bolos e doces em verdadeiras obras de arte. E o melhor, é fácil de fazer e rende muito. Eu vou te mostrar cada detalhe para que a sua Briganache fique na textura perfeita, sem erro. E no final do vídeo ainda tem dica especial de validade e armazenamento, que é para você já preparar hoje mesmo a sua Briganache e já lucrar com ela. Mas antes, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe aquele like, hein? Aqui eu trago as melhores dicas para sua confeitaria faturar muito mais. E me conta nos comentários, que outro sabor de recheio você combinaria com a Briganache de chocolate branco? Ou então só manda aquele coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo o nosso conteúdo. Agora sim, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. Nós vamos começar o preparo da Briganache branca pelo brigadeiro. Para ele eu vou usar uma caixinha de leite condensado, 3 colheres de sopa de leite ninho e eu vou mexer até dissolver todo o leite em pó. Eu estou usando uma pequena quantidade de leite ninho, mas a Briganache não vai ficar com esse sabor. O leite em pó é um espessante e ele vai ajudar o brigadeiro a chegar ao ponto mais rapidamente. Agora eu acrescento 2 caixinhas de creme de leite e nós vamos levar para o fogão e mexer até dar o ponto. A gente vai mexer em fogo médio. Brigadeiros claros e mais branquinhos precisam ser feitos em fogo médio, mexendo sempre para ele não queimar. Mas atenção, tá? Se eles forem feitos em fogo muito baixo, eles vão caramelizar e ficar com uma cor escura, parecendo doce de leite. E cuidado com as mãos e com os braços, porque esse brigadeiro espirra bastante, tá? Eu optei por usar 2 caixas de creme de leite nesse brigadeiro para a gente ter uma textura bem cremosa e acetinada. Nessa receita eu estou usando creme de leite com 20% de gordura, mas você pode usar com 17% que também dá certo. Mas quanto maior a quantidade de gordura do creme de leite, mais firme, mais cremoso o recheio vai ficar. O brigadeiro chegou ao ponto, cremoso e caindo em blocos da espátula. Ele fica super cremoso e delicado. Eu vou desligar o fogão e agora mexer com o fouet para desfazer os grãozinhos que ficaram aqui e deixar tudo bem lisinho. Olha que beleza a textura desse brigadeiro depois de pronto. Agora eu vou transferir para uma tigela e nós vamos preparar a ganache. Olha só que beleza de textura! Para essa ganache eu vou usar 2,5 xícaras de chocolate branco e precisa ser chocolate nobre mesmo, tá? Não pode ser cobertura fracionada. Você pode comprar a barra e cortar em pedacinhos como eu fiz, ou usar o chocolate em gotinhas. Eu vou levar esse chocolate ao micro-ondas para derreter em tempos de 20 segundos e na potência 8. O chocolate branco tem um alto teor de gorduras e também de açúcares, então se ele aquecer demais vai queimar e ficar pastoso, ele não derrete. Meu chocolate está quase derretido, ainda está cheio de pedacinhos. E agora eu vou adicionar a ele meia caixinha de creme de leite. O creme de leite não pode estar gelado, tá? Se ele tiver, a ganache vai talhar. Se isso acontecer, você pode bater a ganache com o mixer ou com a batedeira, que ela volta à textura correta. O chocolate branco é um chocolate mais chato, mais difícil de derreter. Por isso que eu misturei o creme de leite aqui nesse ponto, antes dele estar totalmente dissolvido. Agora que já está tudo misturado, eu vou levar a ganache novamente para o micro-ondas para ela terminar de derreter. Vou passando aqui a espátula para desfazer todas as bolinhas de chocolate. E não se preocupe se o seu chocolate branco ficar com bolinhas, tá? Isso é comum de acontecer, principalmente por causa da alteração de temperatura durante o armazenamento.
E agora a ganache está pronta. Agora eu vou colocar a ganache junto com o brigadeiro que ainda está quente. E vou bater com a batedeira para homogeneizar. Eu não quero bater muito porque não quero incorporar ar demais ao recheio. É só para misturar mesmo. Se você usar a batedeira planetária, opte pelo batedor raquete. Vai ser até melhor, seu creme vai ficar mais bonito. E agora eu vou mexer com a espátula para garantir que não fique nenhuma parte da briganache sem misturar. A textura dela depois de pronta é essa aqui. Ela é cremosa, delicada, com sabor suave do chocolate branco e depois que ela descansa fica super estruturada. E como ela tem um sabor muito neutro, você pode saborizar a briganache e criar recheios com sabores mais intensos, como uma briganache de leite ninho, uma briganache de baunilha, briganache de maracujá, limão, morango, frutas vermelhas ou o que você desejar. Agora eu vou transferir de vasilha. Você já assistiu o vídeo da briganache de chocolate escuro? Esse vídeo fez o maior sucesso aqui no canal. Vou deixar o link dele na descrição e nos cards no final do vídeo para você assistir. Olha só como a textura dela fica super bonita logo quando está pronta. E ela vai ganhando muito mais estrutura à medida que esfria e descansa. Agora eu vou cobrir com um saquinho plástico em contato e deixar descansar em temperatura ambiente e aí eu volto para te mostrar como ela ficou. Depois de descansar em temperatura ambiente por algumas horas, é assim que a briganache branca fica. Ela descansou fora da geladeira mesmo, sem refrigeração e já dá pra gente sentir a textura e a cremosidade da briganache. Olha como ela fica super firme e brilhante. E quando refrigerada, ela fica bem firme. A briganache pode ser usada para rechear bolos decorados, biscoitos, cones, trufas, brownies, bolos de pote, as tortas que a gente vai vender no final do ano ou o que você desejar. Ela é muito segura, muito estruturada. Agora me conta nos comentários se você está gostando da briganache e se você gostaria de ver um bolo recheado com ela aqui no canal. E com a briganache branca você também pode fazer trabalhos de bico. Ela é tão cremosa que você pode fazer rosetas, pode fazer zigue-zague, pitangas, conchinhas, trancinhas e todos os trabalhos de bico. Ainda tá aqui comigo? Então corre nos comentários e me conta que sabor de bolo você faria com esse recheio. Já aproveita para deixar o seu joinha e se você quer ficar por dentro do que acontece por aqui, me acompanhe também nas outras redes sociais. Essa receita me rendeu aproximadamente 1,1 kg de recheio. A validade da briganache é de até 15 dias se ela for conservada na geladeira, mas essa validade vai depender do ponto de cozimento do recheio, do teor de gordura dos insumos que você utilizar e principalmente do armazenamento correto. Se o recheio ficar aberto, se ele tiver contato com o ar, ele vai açucarar muito mais rápido. E aí você pode congelar a briganache no freezer por até 90 dias ou no congelador da geladeira por até 30 dias. E se quiser, pode acrescentar chantilly batido e transformar a sua briganache em uma mousse
de chocolate branco sensacional. Esse recheio pode ser utilizado em bolos decorados, em brownies, em biscoitos, em bombons, em cookies, em trufas, enfim, em todos os produtos do seu menu. E se você quiser abrigar a ganache em uma textura mais macia para usar em bolos vulcão, em bolos de pote, em copos da felicidade, em sobremesas na taça, é só cozinhar o creme por menos tempo, só o suficiente para ele cair em fios da espátula antes de acrescentar o chocolate em gotas e também adicionar mais creme de leite à sua ganache. E aí, me conta, o que você achou da nossa briganache? Me conta também nos comentários qual recheio você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outros sabores de recheio deliciosos, super práticos para aumentar ainda mais o seu faturamento, é só clicar em um dos vídeos que eu deixei aqui na tela. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!